Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clementíssimo, o Misericordiosíssimo. Olá, espectadora, obrigado mais uma vez por estarem conosco em mais um programa As Chaves do Paraíso. Você que nos acompanha deve ter percebido que no programa anterior nós falaríamos de outra data importante existente no mês de Safar, que é o martírio do oitavo imã dos muçulmanos, o Imam Rida, que a paz esteja com ele. Não foi possível por causa do tempo, não é? Nós discorremos sobre o falecimento do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nós também abordamos a questão importante, não é? Também do martírio do Imam Al-Hassan, falamos alguma coisa sobre o seu imamato. E vamos começar o programa de hoje, então, falando sobre a missão, o legado do oitavo imã, o Imam Rida, que a paz esteja com ele. E na sequência falaremos aí sim sobre o nascimento do profeta Muhammad, uma data fundamental para a história da humanidade. Existe uma diferença, não é, na celebração para a escola Ja'farita, a escola xiita. O nascimento do profeta foi no dia 17 e, de acordo com os nossos irmãos da escola sunita, foi no dia 12 de Rabi al-Awwal. Sim, sim. Então, esse período de 5 dias acabou se transformando na Usbu al-Wahda, ou seja, a Semana da Unidade. Se não me engano, o Sheikh Wahid pode me corrigir depois, estabelecida pelo Imam Khomeini, ele que criou essa ideia de, ao invés de um período de discussão entre as duas escolas, não, fazer desse período um período de irmanamento, de entendimento, de acolhimento e de união, não é, do Islã. Sheikh Wahid, salam alaikum, seja bem-vindo. Wa alaikum salam, wa rahmatullahi, salam alaikum, para nossos queridos. E vamos começar, né? Bismillahirrahmanirrahim. Se o senhor permitir, eu vou falar uns minutos sobre o Imam Rida. Pois não? Já que não deu tempo na sessão anterior. Eu vou começar a minha fala com uma pergunta. Todos os imãs estão enterrados na Medina ou no Iraque, né, em Karbala, né? Por que o Imam Rida está enterrado num lugar muito longe daquela região, né, dos imãs, e está no Irã, e ainda no leste do Irã, bem longe de... Por quê? A pergunta é isso. Na época do Imam Rida, alayhi salam, quem era khalifa? O Ma'mun. E o Ma'mun colocou Tus, né, escolheu Tus, a cidade de Tus, como capital do califato. Tus, Maulana, que fica na região do Khorasan, exatamente, né, no nordeste do Irã, nordeste, perto do Turcomenistão já. Perto do Turcomenistão, Afeganistão. E que hoje em dia se chama Mashhad. Pegou esse nome, Mashhad, porque Mashhad quer dizer o lugar de martírio. Era Mashhad al-Rida, é o lugar que o Imam Rida alayhi salam foi martirizado. Agora daí é famoso como Mashhad, mas nome antigo é Tus. O Imam Rida alayhi salam, olha só, depois de todos os esforços do Imam Sajjad, o Imam Baqir e o Imam Sadiq, o Imam Musa al-Kazim também um pouco porque depois ficou preso, né? Mas esses 3 imãs, Imam Sajjad, Imam Baqir e Imam Sadiq, Imam Baqir mais que Imam Sajjad, o Imam Sadiq ainda mais que Imam Baqir, se esforçaram, trabalharam, Jihad al-Tabiin, de esclarecer várias escolas, vários seminários, né, houses, eles fundaram, e até chegou essa herança para o Imam Rida alayhi salam. Vou explicar qual herança, mas quero tirar uma dúvida. Por que, Sheikh, você falou que o Imam Baqir mais que Imam Sajjad, Imam Sadiq, mais que o Imam Sadiq tinha mais talento, por exemplo? Não, isso a gente explicou já no anterior, né, que o Imam Sajjad não tinha liberdade para trabalhar. O Imam Baqir, né, já tinha essa liberdade, o Imam Sadiq ainda mais. Daí, na época do Imam Kazim,
Eles viram, não dá. Se continuar assim, eles estão mudando a cabeça de todo mundo e a maioria está virando seguidores dos Ahlul Bayt. E então prenderam o Imam Qadr alayhi salam. Mas o Imam Rida Ma'mun era muito inteligente, político. Ele pensou assim, então eu vou chamar, não vou prender o Imam Rida, porque ele vai ficar mais amado, o povo vai, como aconteceu com o pai dele, né, Imam Musa al-Qadr. Então eu vou chamar ele, porque todo mundo falava naquela época que os políticos são sujos, o político é coisa tipo, eles gostam de só dinheiro, ficar no poder. A gente não está falando do mundo de hoje, a gente está falando... Eu estou falando, porque às vezes a gente fala uma coisa e eles cortam... É que parece que é uma realidade que se repete ao longo dos séculos. Não, isso eu estou dizendo que o povo falava, mas não está correto isso também. Não. Porque na sessão anterior a gente explicou que a religião islâmica é tipo junto com a política. A religião não é algo contra... Não, e existem políticos corretos também, políticos honestos, né? Não podemos generalizar. Mas então, porque anos e anos e anos os califas eram corruptos, daí eles falaram, todos são corruptos, tudo. Ele queria sujar a imagem do imam, chamou ele, falou, por favor, Ya Ali ibn Musa al-Rida, o senhor é a pessoa mais sábia nosso atual hoje, então a gente quer aproveitar da sua presença, venha para cá, para Tus, para a capital, para todo mundo falar mal dele. Então olha só, ele se juntou com o corrupto. Tá? E outra coisa também, motivo que ele chamou o Imam Rida, por quê? Porque o Imam Rida morava em Medina. Ele tinha medo do que o Imam Hussein fez, por exemplo, ele levantar, né, fazer uma revolução, levantar contra o Ma'mun na cidade de Medina, fazer um exército e atacar e começar a pegar, né, uma parte da terra que ele tinha, né. Enfim, o Imam Rida também ele tinha esse medo e vários outros motivos. Falou, o que você quer? Que o senhor quer Ali ibn Musa al-Rida. Ali é o nome dele, o Rida é como título. Ele falou, tipo, você quer ser ministro? Você quer ser tipo meu vice? Você quer? Ele falou, não, isso eu não aceito. Mas eu aceito ser seu sucessor. Aí falou, tá, tudo bem. Mas qual a diferença? Isso também o imam foi político, porque se aceitasse como ministro, como alguém, então estava junto com ele trabalhando, mas sucessor não fazia nada. Estava em casa, dando aula, tá? Depois da sua liderança eu vou pegar o poder. Mas o Ma'mun, depois de uns anos, viu que isso também não adiantou. Por quê? Porque agora o povo do Irã também lá está amando o imam ainda mais, e ele ficou muito amado. Ele tem um poder mais que rei, mais que o governador, mais que Ma'mun, o próprio Ma'mun, e envenenou o Imam Rida, e o Imam Rida já avisou o Abbasel, né, que é um companheiro que sempre estava com o Imam, falou que Ma'mun essa vez me convidou, estou indo para o palácio de Ma'mun, mas eu acho que ele vai fazer alguma coisa. Então, se eu voltar com essa abaia na cabeça, você saiba que ele fez e eu estou. Se não, daí estou bem. Abbasal narrou essa história. Depois de umas horas, eu vi o imam voltando, abaia na cabeça, e foi martirizado e envenenado. O Ma'mun, né, colocou, dizem que deu uma uva, porque ele não podia matar a pessoa mais amada naquela época. Tinha uns ministros, uma outra pessoa lá, deu comer alguma coisa, uva, ele comeu, saiu e... Isso foi um resumo, na verdade, sobre o Imam Rida, mas nesse período do mês de Rabi' al-Awwal, esse mês é um mês de felicidade, na verdade, por causa do aniversário
do nascimento do profeta Muhammad, e uma data importantíssima para nós, para a comunidade muçulmana em geral, seja xiita ou sunita, e a semana de união como o Imam Khomeini nominou. Uhum. Esse é um ponto muito importante, Maulana, porque várias são as tentativas de colocar as duas comunidades, as duas escolas, né, os nossos irmãos de Ahl Sunnah, Jama'a, e a escola Ja'farita, a escola xiita, em conflito, mas nós sabemos que na essência não é esse o espírito, né? Muito pelo contrário, as lideranças sempre buscam a união, porque foi isso, inclusive, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ensinou os muçulmanos, né? Dizendo que a Umma Islamia seria como os dentes de um pente, né? Ou seja, não há um dente maior que o outro, menor, não, são todos iguais, ou seja, os muçulmanos são todos iguais. E essa talvez seja uma das principais lições que o profeta Muhammad, Deus o abençoe a sua família e o saudou, deixou para todos nós, não é? Esse é um assunto importantíssimo. Quando eu dirigi a oração coletiva de sexta-feira aqui na Mesquita de Curitiba, porque a Mesquita de Curitiba é um exemplo da União Islâmica. É uma mesquita que xiita e sunita rezam um ao lado do outro. Eu falei na palestra, no sermão de sexta-feira, que qualquer xiita fala alguma coisa que ofende, que insulta, né, o irmão sunita, isso é uma palavra do diabo. E o irmão sunita, se agir, né, de uma forma que é desrespeitando, xiita também é. Então qualquer palavra sai da boca de um xiita ou sunita contra a União Islâmica é palavra do diabo. A gente tem que prestar atenção. O diabo está trabalhando. Não para. Às vezes a gente para de trabalhar, preguiça, mas o diabo não tem preguiça. Isso é um fato. Daí eu falei outra coisa. Se o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele, se ele vivesse nessa época, morasse na cidade de Curitiba e fizesse tipo oração de sexta-feira aqui na Mesquita de Curitiba, o que ele faria? O que ele falaria contra, ou ele tentava juntar todo mundo? Isso que o profeta fez, isso que o nosso Imam Ali fez. Você falou sobre as lideranças xiitas e sunitas. As lideranças dos nossos irmãos sunitas, eles têm que falar, eu não quero falar no lugar deles, mas a maioria deles também sempre chamam para essa união, como a maioria xiita, mas temos uns líderes religiosos, infelizmente líderes xiitas, que falam contra, uns líderes sunitas que são contra. Se você estudar bem esses líderes xiitas e os sunitas, os dois sustentados por sionismo ou por nossos inimigos, a gente tem que ser atento, a gente tem que pensar bem, a gente tem que abrir nossos olhos. O que hoje prejudica a religião islâmica é exatamente essa divisão, um se afastar do outro. Eu vou falar hoje para meus queridos xiitas, seguidores dos Ahlul Bayt, alayhimus salam. Você segue o Imam Ali. O Imam Ali, de tudo que aconteceu depois do falecimento do profeta Muhammad, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam juntou todo mundo, todos os peregrinos, na Hajjatul Wida', né, na peregrinação de despedida, no último ano da vida dele, levantou a mão do Imam Ali, falou: Man kuntu maulá, fahada aliyu maulá. Tá? Explicou bem, deixou bem claro que ele é meu sucessor, e até uns companheiros que eles depois escolheram, né, outra pessoa como sucessor do profeta, foram e parabenizaram. Falaram: Bakhan laka ya Ali, asbahta maulai wa maula kulli mu'min wa mu'mina. Parabéns, parabéns, Ali. A partir de hoje, você se tornou tipo nosso Senhor e Senhor de todos os fiéis. Você é meu Senhor. Por que mudou tudo? Mas não quero agora explicar para você. Tudo que aconteceu, como fizeram sofrer a esposa dele, filha do profeta Fátima, depois de tudo isso, o Imam Ali ia rezar atrás de Abu Bakr na mesquita todo dia.
Isso é a união. O Imam Sadiq, nosso grande professor, né, a escola Jafarita, o Imam Ja'far Sadiq, o nosso imam, sexto imam infalível, o que ele falou? Man salla khalfahum fi saf al-awwal, kaman salla khalfa Rasulillah fi saf al-awwal. MashaAllah. Eu, como sheikh, eu vou para uma cidade que não tem mesquita xiita, eu rezo atrás do sheikh sunita, na primeira fila ainda, obedecendo a ordem do meu imam, que falou quem rezar atrás de um imam sunita na primeira fila, como rezar atrás do próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi na primeira fila. Tem outro dito que fala, o Imam Sadiq falou, que a paz de Deus esteja com ele, que é Sallu khalfahum, shayya'u janaizahum, né? No funeral dos falecidos, os irmãos sunitas participem, rezem atrás dos imãs sunitas, visitem os doentes sunitas, porque um costume que a gente tem, se alguém está no hospital, depois a gente vai, visita ele, tá? Visitem os sunitas. Falou, tá. Um dos companheiros criticou. Falou, mas não, falou dessa forma. Senhor nosso, Sadiq, mas isso é muito difícil para nós. É como a gente aceitar rezar atrás deles e eles querem fazer mal, por exemplo. O imam disse, mas como nosso senhor Imam Ali fazia, e muito mais que eu pedi para vocês, eu pedi só participar no funeral, visitar os doentes e fazer atrás. Kanu yuzawwijun abna'ahum. Eles casavam, o Imam Ali e os filhos desse Hassan, até o próprio profeta, eles casavam os filhos com os filhos dos sunitas, né? Casar, tipo, o filho dele, porque para a união. Vários casamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi, é por isso. A'udhu billah, tipo, o profeta não foi pela vontade. Pelo contrário, o profeta Muhammad tinha 23 anos, casou com a Khadija com 40 anos e ficou com ela até ela falecer e não casou com outra mulher. E era permitido. Não é só no islamismo, as outras religiões também é permitido casar com várias. Porque tem gente que acha que a religião islâmica liberou, porque o Islã liberou poligamia. A tradição judaica, né? Muitos profetas tiveram várias esposas. Pelo contrário, a religião islâmica limitou para 4. Era permitido casar com várias sem limite. Era permitido casar com 2 irmãs no mesmo tempo, com sobrinha da sua mulher. Alguns, o Islã proibiu todos essas. Então, não saindo do nosso assunto, isso é a importância. Se o profeta, né, vivesse conosco hoje em dia, eu acho que um tópico mais importante para o profeta seria união islâmica. Perfeito. E os valores que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam deixou, a gente pode dizer também, Maulena, que não se restringem apenas ao universo islâmico, não é, ao chamado mundo islâmico, al-umma al-islamiyya, mas a toda a humanidade, porque são valores gerais, são valores humanos, né? São valores que podem ser aplicados à comunidade cristã, à comunidade judaica, à comunidade budista, enfim. A mensagem do profeta é uma mensagem para os seres humanos. Sim, exatamente, como aquele versículo que a gente escreveu, né, no azulejo da sociedade muçulmana, se você lembra agora não, no fundo tem um versículo escrito: Qul ta'alaw ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Diga, profeta, para os adeptos do livro, cristão, judeu, venham para uma palavra em comum entre nós e vocês. Uma palavra comum, la na'buda illa ilahan wahida, que não vamos adorar exceto Deus único, quer dizer que nós somos monoteístas. Então, quando estivermos juntos, vamos falar sobre uns pontos, uns assuntos em comum. Por que discutir sobre as diferenças? Vamos conversar sobre as semelhanças. Vamos ter diálogo.
E outra coisa que eu lembrei agora, eu sempre gosto, eu insisto, lembrar do nosso mártir, Ayatollah Khamenei, porque ele foi martirizado recentemente, o grande líder da comunidade muçulmana no mundo atual. Sabe, a gente tem um costume, na verdade, tradição islâmica também, escrever alguns versículos, algumas coisas na mortalha antes de morrer. Tem gente que escreve Ayatul Kursi, tem gente que escreve outra coisa. Você sabia uma recomendação, algo que o Ayatollah Sayyid Ali Khamenei pediu para escrever na mortalha dele, para sepultar junto com esse dito? Qual foi? Não sei, Maulana, qual foi? Uma vez alguém falou, um dos alunos, uma pessoa que estava no Maktab, Sayyid Ali Khamenei, falou para ele: o senhor não se arrependeu com essa fatwa, essa lei, né, que você deu, que é proibido desrespeitar os pontos sagrados dos nossos irmãos sunitas. Isso é uma fatwa do Ayatollah Khamenei. Qualquer coisa que desrespeita, desvaloriza, ou insulta, ofende os valores dos irmãos sunitas é pecado. Porque numa época, uns xiitas sustentados na Inglaterra, eles moram na Inglaterra, escreveram um livro, né, infelizmente um livro feio, sobre a Aisha, a esposa do profeta Muhammad, e acusando alguma coisa feia, tá? Imagina, um xiita falando assim, mas daí o Ayatollah Khamenei falou numa palestra que o Imam Khomeini, quando ele falava do Islã amriqui, um islamismo americano, e hoje em dia temos xiitas britânicos, vamos supor, ele deu esse nome porque eles moram lá sustentados aí. E eles querem que o xiita ataque, o sunita ataque. E ele foi esperto, falou: não pode. Deu essa fatwa. Daí aquele aluno perguntou que o senhor não se arrependeu com essa fatwa aí, porque não pode. Tá? Ele falou: eu mandei escrever essa fatwa na minha mortalha para levar junto no meu túmulo, porque isso é um orgulho meu, essa fatwa que eu dei, nunca me arrependi, e pelo contrário, uma honra, um orgulho. Olha só como que é o Ayatollah Khamenei. Não tenha dúvida. Que nós sejamos humildes o suficiente, não é, Maulana? Peço a Allah subhanahu wa ta'ala para que possamos aprender com essa lição de unidade que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos deixou, e que nós celebremos então esta semana, né, a Semana da Unidade, junto com os nossos irmãos sunitas, né, e possamos sempre chegar a um bom termo, sempre chegar a uma boa conversa, para que nos fortaleçamos, né? A fortaleza dos muçulmanos vem exatamente da sua unidade e nunca jamais da sua divisão. Agradecemos a sua presença. Eu que agradeço por convite. E se Deus quiser, né, rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala para que o Senhor esteja conosco também em outras oportunidades para nos brindar com o seu conhecimento. Se Deus quiser. Ok? Agradecemos também ao espectador e a espectadora por estarem conosco e fazemos o convite para que continue nos acompanhando, enviando suas mensagens, compartilhando também os vídeos do nosso programa, para que o verdadeiro conhecimento sobre a religião islâmica chegue a um número cada vez maior de pessoas. O grande antídoto, não é? O grande combate que nós fazemos à mentira, ao preconceito, à islamofobia, é com a verdade. É isso que nós procuramos trazer com o nosso programa. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco.